Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco. Olá, hoje nós vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. O que é isso? É aquele caso clássico, né, que todo mundo conhece, aquela criança irrequieta, que não para, que você não consegue conversar com ela, porque ela é distraída, ela responde coisas, está o tempo inteiro falando. É a ideia que as pessoas têm de TDAH. E, na verdade, como nós vamos ver no decorrer dessa conversa, vocês vão ver que esse transtorno é muito mais complexo e que não se limita a esses casos da criança que não para um minuto, que os antigos chamavam de criança com um bicho carpinteiro no corpo, né? Nós vamos ver que esse tipo de problema, de transtorno, causa uma confusão na vida da criança, e não só da criança, como também dos adultos. Pouquíssimas pessoas sabem que o TDAH pode começar na infância e ser carregado pela vida inteira. E para falar mais sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o Dr. Daniel Segenreich. O Daniel é médico, psiquiatra, tem mestrado e doutorado em psiquiatria e saúde mental na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, é professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e vice-presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. O Daniel tem uma experiência longa com o TDAH. Daniel, vamos começar por aí, então. Você primeiro explicando o que é TDAH. Bom dia. Professor Drauzio, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar sobre o assunto. Bom, primeiro, antes de mais nada, é importante dizer o que é a sigla, né? E aí, essa sigla que a gente utiliza hoje, que é a sigla mais utilizada no mundo todo, né, se refere justamente ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH, né, é um conjunto, na verdade, de sinais e sintomas, né? A gente entende como um transtorno de base neurobiológica, onde aquelas crianças, né, e eventualmente adolescentes e adultos, né, quando se tornam adultos com TDAH, têm uma quantidade muito mais significativa do que a média de sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade e sintomas, muitas vezes, de impulsividade. São os 3 grupos de sintomas. Como é um diagnóstico dimensional, né, não é que esses sintomas individualmente, né, ou de forma leve, não sejam totalmente incomuns. Eles são bastante comuns na população. Mas o problema no TDAH se torna um transtorno quando a gente tem essa quantidade de sintomas, uma quantidade muito maior, uma intensidade muito maior, gerando comprometimento. Então, quando a gente falar sobre o diagnóstico de TDAH, a gente fala sobre todas essas características. Não só a existência daqueles sinais e sintomas de uma frequência e intensidade aumentada, como trazendo comprometimento, geralmente social, relacional e, sem dúvida nenhuma, aprendizado e na vida laboral. E quais são as causas do TDAH? Por que aparecem crianças com TDAH, enquanto outras são crianças de comportamento mais homogêneo, vamos dizer assim? Nosso entendimento, né, é que o TDAH é um transtorno que a gente chama de neurodesenvolvimento. Isso que é muito importante que a gente tenha a referência, a história, na verdade, no início, na infância. Mesmo quando a gente vê adultos, né, que procuram a gente, né, com diagnóstico, procurando, na verdade, saber se tem um diagnóstico de TDAH, a gente tem que buscar na infância, né, se tem histórico infantil. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento e a gente sabe que boa parte desses transtornos do neurodesenvolvimento, eles estão associados a uma espécie de vulnerabilidade genética, né, uma base biológica, hoje em dia muito estudada, né, de pequenas alterações, ou microalterações no DNA, né, que a gente muitas vezes chama de polimorfismos, e essas microalterações, quando associadas, né, e a gente acha que aumentando a vulnerabilidade e um funcionamento, vamos dizer assim, não 100% de determinadas regiões de atenção, a gente tem aí uma espécie de soma de fatores de risco para o desenvolvimento, para a expressão do TDAH. Tem uma correlação também, sem dúvida, com o meio, né, como que a criança ela é acompanhada, né, como existe, na verdade, a própria formação, existe uma influência, sem dúvida, do meio, mas acredita-se que, no caso do TDAH, a base mais importante em termos de etiologia seja o aspecto genético do TDAH. Daniel, a criança dá trabalho, né? Assim como regra geral. Porque a criança corre pela casa, faz, e chuta a bola, e pula no sofá, e vem para baixo. Quais são os sinais que devem levar as famílias a se preocupar com essa agitação da criança?
O que a gente geralmente orienta, assim, no aspecto de casa, quando os pais podem perceber isso em casa, é uma intensidade, né? Se eles tiverem outros filhos ou conhecerem outras crianças, é até mais fácil, porque eles, por comparação, conseguem perceber melhor. Mas é uma intensidade muito maior desses sintomas. Vamos pegar pela hiperatividade, de agitação, de inquietude, e você sente que a criança não consegue parar. Às vezes, se você conseguir conversar com a criança, você escuta ela dizendo que é difícil ela ficar sentada, que ela faz esforço. Então, não é uma questão assim de simplesmente se opor à autoridade, mas é de não conseguir, na verdade, se conter em si mesmo. E nessa agitação toda, ela começa a fazer comprometimento importante ali em casa, né? Então, quer seja na hora do almoço, do jantar, quer seja correndo de um lado para o outro e às vezes escalando nas coisas, chega ao ponto, na verdade, de quebrar objetos, os pais não aguentam, aí começam a brigar, vira um estresse significativo, né? Quando a gente está falando na escola, aí talvez os professores, porque vem muitas crianças, conseguem perceber melhor aquela média esperada pela criança e pela idade da criança, né? E aquilo que fica muito discrepante, a ponto também de trazer um comprometimento em sala de aula, né? E aí, quando a gente tem essa observação da escola, mais a observação da família, é que a gente junta realmente essas informações, ou seja, de lugares diferentes, né? E aí a gente começa a aproximar na entrevista de uma suspeita de diagnóstico TDAH. A TDAH, como outros transtornos psiquiátricos, não é diagnosticado por exames laboratoriais, nem por exames de imagem, né? Não adianta você fazer uma ressonância magnética do crânio para você chegar ao diagnóstico, né? Então, todas as doenças que não têm uma forma de demonstrar objetivamente que elas existem causam problema para o diagnóstico, né? Que técnicas vocês usam para dizer, não, é fundamental o médico ou a psicóloga ou o professor checar esses pontos? E aqui, sim, nós temos características que são do transtorno. Exatamente, a gente não tem exames complementares assim de precisão, né, em psiquiatria, em praticamente toda a psiquiatria. Então a gente depende sempre na psiquiatria, né, de avaliação clínica do especialista, né. Claro que tem, vamos dizer assim, a gente gostaria de ter marcadores mais específicos, né, achados mais específicos em exames complementares, mas isso ainda não foi descoberto. A gente não conseguiu ter do que foi testado, a gente não conseguiu ter acurácia para ajudar no diagnóstico. Então, quais são as questões, acho que, principais, né? Novamente, a gente buscar esses sinais e sintomas, né? Essas questões que existem e ir atrás realmente da intensidade e do comprometimento, tá? A gente fala muito isso porque quando a gente vê até médicos novos que começam a ser treinados na área, eles esquecem que existem critérios diagnósticos, né? Então vão só naquele primeiro critério diagnóstico, que é a existência dos sinais e sintomas. E no final das contas isso é bastante insuficiente, porque precisa que outros critérios diagnósticos de intensidade, gravidade, comprometimento sejam também satisfeitos. Em termos assim de coisas mais concretas, o que a gente utiliza muito para homogeneizar inicialmente a própria avaliação desses comportamentos são questionários. Então, a gente tem questionários que são validados tanto para TDAH na infância e adolescência quanto para TDAH em adultos, né? E esses questionários eles servem ali como, em parte, um guia para entrevista clínica, médico, claro, e também como uma espécie de questionário de auto-preenchimento para que a gente faça uma triagem, né? Quer dizer, a pessoa sozinha, né? Ou, enfim, os pais, uma criança, preencherem um questionário não é suficiente para o diagnóstico, de longe, aliás, não é. Serve como uma espécie de triagem, ou seja, aqueles que vierem bastante negativos ali, com poucos sintomas, provavelmente não têm TDAH. Aqueles que têm, na verdade, muitos sintomas, aí sim vale a pena serem avaliados de forma mais precisa pelo médico na entrevista clínica. Então, acho que esses instrumentos um pouco mais concretos, eles servem ali inicialmente como triagem e como realmente um guia de entrevista médica para o especialista. Tá? Mas os exames complementares, né, no final das contas, tem uma função para a gente, nesse caso, né? Isso é bom sempre lembrar. Eles excluem outros transtornos. Então, eu tenho crianças que eu avalio que eu acho que são crianças com ausência, né, que tem, na verdade, então, um quadro que é epilético, vão ter, obviamente, desatenção, os pais confundem uma coisa com a outra, quando se suspeita que é ausência, se fizer um eletroencefalograma, pode ter realmente ali achado específico de ausência e você exclui o TDAH, ou pelo menos pensa inicialmente como sendo um quadro epilético. Como costuma ser o comportamento escolar dessas crianças com TDAH?
Quando existe o comprometimento, tem geralmente duas situações onde tem maior problema, né? A gente separa na parte de aprendizado, tem algumas crianças realmente, pelo nível de desatenção que elas têm, e até também pela agitação, elas têm dificuldade de fixar, concentrar realmente no que está sendo passado, no que o professor está falando, naquilo que está sendo exposto no quadro negro. Então, assim, a partir daí elas vão ter dificuldades que vão ficar claras, tanto nas tarefas de sala de aula, nas tarefas de casa, nas provas e em qualquer método de avaliação. E aí a gente identifica que ela tem uma dificuldade de aprender, né, como consequência direta, né, dessa dificuldade de atenção e de agitação. O outro aspecto é o comportamental, porque algumas crianças têm uma facilidade, né, até cognitiva, independente do TDAH, e conseguem ter resultados muito bons na escola, mas têm uma dificuldade muito grande na socialização, né? Crianças que às vezes são muito agitadas e muito inquietas, muito impulsivas, elas cansam outras crianças, elas acabam sendo excluídas de determinadas brincadeiras, jogos entre eles, movimento mesmo social da sala de aula, e aí a gente realmente também tem outro tipo de comprometimento, já que é esse mais comportamental, não só de aprendizado. E quando você recebe uma criança que vem com essas queixas e você fica seguro de que se trata de TDAH, como é que você orienta o tratamento? Então, uma coisa muito importante, o tratamento é sempre que a gente descreve, né, como multidisciplinar, né, ou transdisciplinar. Então, a gente trabalha em equipe. O ideal é realmente que o paciente seja acompanhado não apenas pelo médico, né? Então, a gente tem nessa equipe, né, o trabalho do psicólogo, e tem muitos psicólogos com formação, com especialização em TDAH. A tendência em termos de terapia é que seja terapia cognitivo-comportamental, mais voltado para os aspectos realmente de TDAH, de tratamento de TDAH. Mas, além disso, né, no caso, inclusive, de crianças, a parceria com a escola é fundamental. A figura, muitas vezes, do pedagogo ou do psicopedagogo, né, fazendo a interface, também é fundamental nessa equipe. E, em determinadas situações, quando você suspeita que existe algum problema fonoaudiológico, o fonoterapeuta também, né, até para fazer realmente a diagnóstico diferencial. E se houver um problema de aprendizado, de linguagem, isso vai ser acompanhado por ele. Então, com essa equipe multidisciplinar formada, aí sim eu acho que o médico também vai atuar e, se tiver o diagnóstico e indicação para uso, eventualmente vai usar a medicação. Vai variar um pouco entre idades, né? E só a lembrança de que pré-escolares podem ter TDAH, sem dúvida, mas no caso do pré-escolar, a gente sempre começa com o que não é tratamento medicamentoso. Por definição, até 5 anos de idade, 5 a 6 anos de idade, dependendo do local, a gente acaba inicialmente pela parte psicoterápica, né? E o uso da medicação não é a primeira opção. Quando a gente vê escolar, aí a gente tem a entrada da medicação mais ou menos no mesmo tempo, havendo a medicação, é claro, do restante da equipe multidisciplinar. Muita gente morre de medo dessas medicações. Agora é um exagero, a criança começa a ir mal na escola, já dão remédio, a criança vai ficar dependente dessa medicação, vai ter que tomar medicamento pelo resto da vida. Como é que você analisa esse panorama? Isso é um tópico bastante complexo para os pais, bem difícil até de abordar aqui, né? A maior parte das vezes eles vêm muito preocupados com a questão da medicação, né? Um ou outro pai ou mãe que tem, às vezes, assim, uma referência de alguém em tratamento já vem de uma outra forma, mas a maior parte das vezes é natural, né? E, assim, eu definitivamente acho que a medicação, embora seja muito importante, ela se torna, acho que insuficiente ou até ruim, vamos dizer assim, se não for bem orientada. Não é simplesmente o diagnóstico e o remédio, né? Você vai fazer o diagnóstico, vai fazer todas as orientações médicas, comportamentais, definir equipe clínica e vai, na verdade, né, indicar ou opinar sobre a questão realmente dentada do remédio. O que eu costumo fazer é que eu sinto que algumas famílias, assim, levam um susto de primeira se eu falar sobre medicação. Então eu converso sobre, mas eu falo que eu não vou impor. Eles têm tempo, né, tranquilamente saírem do consultório, lerem sobre o assunto, buscar informação, terem dúvidas, voltarem, na verdade, com essas dúvidas e, no momento certo, quando estiverem em paz em relação a isso, com todas as dúvidas tiradas, aí sim, acho que é o momento de fazer o uso da medicação. E senão, realmente, quando a gente começa de maneira, assim, na cabeça dos pais, abrupta, né, eles ficam com tanto medo que isso acaba, na verdade, prejudicando o tratamento como um todo. Então, você perde a oportunidade de tratar e eles começam, às vezes, a mudar, né, a própria prescrição. Não, hoje eu não vou dar, não, porque hoje ele acordou bem. Não, fim de semana acho que não precisa. Não sei o quê. Então, fica muito mais perdido. E aí a chance, obviamente, de problemas é muito maior, né? E quando o tratamento é bem indicado, realmente se trata de um caso de TDAH, eu vou dar Ritalina para a criança, e como costumam ser os resultados?
Então, os resultados no que tange a concentração e até a inquietude são muito bons, né? E os resultados são muito mais rápidos do que os resultados de tratamento de outros transtornos, né, em psiquiatria. Então, o tamanho de efeito do remédio e a velocidade são muito bons. Mas outra coisa importante é orientar o que vai mudar, né? Então, por exemplo, a criança vem e, além disso, ela tem outras questões que são comportamentais e não associadas ao TDAH, então, alguns transtornos de oposição ao desafio, crianças que têm comportamentos mais complicados, como dentro de um transtorno de conduta, ou até transtornos outros de aprendizado. Eu digo, olha, essa medicação não é para isso. Isso vai ser tratado de outra maneira, conjugada. Então, assim, é muito importante que, eu até falo com os adultos, né? Assim, olha, eu vou te explicar o que o remédio não funciona. Porque, na verdade, você já escutou, o adulto, né? Você veio aqui já com tudo que você acha que funciona e você acha que o remédio é mágico. Então, eu vou pegar aquilo que você está pensando e vou tirar tudo aquilo que você está pensando em excesso e errado. Ou seja, eu vou explicar o que ele não funciona. E para o adulto, né, só para a gente não esquecer que, na verdade, não é só criança, para o adulto, a medicação, ela funciona muito bem nesse aspecto da concentração e da inquietude, mas tem uma questão mais organizacional e até de macroadministração de planos e tempos, enfim, né, a organização da pessoa mental, o remédio não é tão eficiente ou tão direto. E aí é justamente o aspecto que eu acho que a psicoterapia ajuda muito, né? Por isso que essa congregação em vida adulta também é importante. A questão de gente que diz, meu filho vai ficar viciado nesse remédio. Ele provoca dependência? Esse é um ponto também que a gente recebe muita pergunta sobre esse assunto. Vamos lá. A dependência química, né, aquela alteração assim que a gente se preocupa cada vez mais com os remédios que o pessoal chama de tranquilizantes, né, os remédios para dormir, que são os benzodiazepínicos, a gente não tem com o metilfenidato ou com os psicoestimulantes, né, não é esse tipo de problema. O que às vezes acontece, que eu acho, assim, no final das contas, ruim, né? E eu peço sempre para que, na verdade, as pessoas não associem, é que elas só conseguem fazer alguma coisa, né, em função, na verdade, do uso da medicação. Então, esse tipo de associação, esse tipo de, eu só faço isso por causa do remédio, só faço isso porque eu realmente estou em medicação, é que eu não gosto que as pessoas façam e eu fico fortalecendo que uma coisa não está ligada à outra. E mais importante até para evitar esse tipo de uso errado é dizer o seguinte, se você tem TDAH, você está tratando um transtorno. Você não está usando remédio para realizar uma determinada atividade. E quando o foco é na atividade somente, isso aumenta a chance de uso indevido, errado, e até por pessoas que não têm TDAH. Então, essas informações, elas são muito importantes no início para você estabelecer e até evitar que a pessoa faça uso abusivo, uso errado, né? Eu fico ali o tempo todo brigando aqui no consultório para que não usem, na verdade, 24 horas de medicação. O remédio é para ser usado de dia. Se você tomar de noite, você vai ficar insone. E as pessoas, às vezes, querem fazer isso para ficar a noite toda trabalhando, estudando, né? Tem gente que vai usar, obviamente, para fins, assim, sei lá, recreativos, misturar com outras substâncias. Então, o tempo todo a gente fica educando, né? E acho que ratificando que isso não pode ser feito. E claro que quando a gente percebe, a gente interrompe o tratamento e tenta ajudar, na verdade, para que isso não volte a acontecer. Nem que seja, na verdade, com uma ajuda de colegas que trabalham com a parte de abuso e dependência química. Agora, o importante que me veio à cabeça agora, doutor Trauz, assim, que os estudos, assim, de início da medicação lá atrás, né, e o correto acompanhamento, né, quando é criança, diminui muito a frequência nesses jovens utilizarem outras substâncias, inclusive substâncias ilícitas, né? Então, quando a gente está falando de crianças muito hiperativas e impulsivas, se a gente consegue tratar essa impulsividade e hiperatividade, a chance deles se aproximarem, sei lá, de bebida alcoólica ou mesmo de substâncias ilícitas diminui bastante. Os estudos de segmento mostram isso. Então, o remédio acaba tendo um efeito protetor, né? Assim, se colocado antes, né, obviamente, da adolescência, diminui chances de que na adolescência ou na vida adulta, esses jovens se envolvam, na verdade, com substâncias ilícitas, por exemplo. Duas perguntas que são a mesma, eu acho. Você começa a tomar a medicação, quer dizer que a criança vai tomar pelo resto da vida, primeiro. Segundo, pode fazer janelas sem tratamento, no tratamento? Por exemplo, a criança nas férias, tem 40 dias de férias, pode suspender o medicamento por esses 40 dias? Vamos lá. A medicação não necessariamente precisa ser tomada a vida inteira. E com pais e crianças, eu falo muito sobre isso, porque eles têm muito medo, né? Ter que, nunca tem que nada, né? Poucas coisas a gente tem que na vida. Então, assim, essa não é uma delas. Então, usar a medicação é uma opção de tratamento, é a melhor, talvez, opção de tratamento, mas é uma opção ainda. E tem toda uma equipe outra que também traz, né, esses inputs de tratamento.
Bom, quando a gente mantém e o resultado é muito bom, claro que a gente vai sempre avaliando e tem realmente um grupo de crianças e adolescentes que vão se adaptando e utilizando estratégias e criando uma espécie de resiliência, de repente se tornam adultos que não têm mais a intensidade e a necessidade de usar medicação para o tratamento. Tá? Não é uma obrigação que as crianças vão usar a vida inteira. Se for necessário, se elas se tornarem adolescentes e adultos que sentem a necessidade, tiver indicação, pode ser mantida, mas aí não tem a obrigação e a necessidade. Em relação à questão das janelas de tratamento terapêutico, né, para a gente parar um tempo, isso é muito comum com criança e adolescente, especialmente quando o remédio interfere no apetite, né, e dificulta, obviamente, que a criança se alimente, especialmente algumas crianças que já são magras, né, e elas começam a ter, assim, uma rejeição, né, porque a medicação diminui o apetite, então elas rejeitam um pouco a comida, tem pais que não conseguem lidar bem com isso, né, e acabam deixando a criança sem se alimentar direito, e às vezes você chega a ver, né, poucas ocasiões, mas nos casos mais graves, uma modificação no processo de desenvolvimento até de crescimento. Então, se isso acontece, né, a gente faz realmente janelas de tratamento, especialmente nas férias, né, que geralmente elas têm menor demanda de atenção, até em algumas situações, né, pontuais, embora isso seja exceção, no fim de semana, né, porque até pais falam assim, olha, posso fazer segunda a sexta? E, de repente, parar no fim de semana, se a dose é muito baixa, se a dose é baixa da medicação, a gente consegue realmente suspender esses 2 dias e até investigar se isso melhora bastante a parte alimentar. Eu acho que esse é um ponto importante que justifica essas janelas, né? Em outras situações, quando não tem nenhum efeito colateral, a gente acaba mantendo, né, de forma mais contínua, porque fora das escolas ou dos trabalhos, a gente também precisa de atenção. E a gente vê que o benefício em outras situações, né, que não só de trabalho e de escola, é muito bom com o tratamento. Hoje, o TDAH é bastante conhecido da população de um modo geral, mas sempre associado às crianças, né? À infância. E nós sabemos que o TDAH pode se prolongar pela vida adulta. Sempre se prolonga na maioria dos casos. Existe uns estudos mais clássicos, até um pouco mais antigos, que mostram, na verdade, que a persistência à vida adulta é de cerca de 60%, 70%. Tá? Então, não é obrigatório, né, definitivamente. Tem crianças que se tornam adultos, né, sem TDAH, ou pelo menos com uma quantidade de sintomas tão diminuta e sabendo tão lidar com aquilo que não tem mais o comprometimento, o transtorno mesmo. Mas tem, sim, um grupo grande que chega à fase adulta. E existem muitos adultos que não têm o diagnóstico na infância. Então, esses adultos, às vezes, sabem sobre o diagnóstico, sabem sobre o conceito de TDAH já com 20, 30 anos de idade, 40, e aí eles vêm buscar realmente ajuda. E quando você busca a história deles, realmente tem uma história infantil, mas que na época aquilo não foi tratado como sendo TDAH e não teve acesso realmente a nenhum tipo de tratamento. E aí a gente faz o diagnóstico na vida adulta e trata esse adulto. O interessante é que, assim, quando você trata uma criança com TDAH, você pode usar todo o melhor tratamento para ela. Eu digo assim, a gente está escrevendo uma história. E aí essa história ela pode ser escrita desde o começo de uma forma muito mais legal. Quando a gente está, na verdade, vendo um adulto, a gente vai fazer o inverso. A gente vai reescrever uma história que já tem muitos vícios, que já tem muitas questões, até de organização mental, que foram solidificadas com essa desorganização máxima. E aí dá mais trabalho, porque a pessoa tem que modificar coisas que talvez estejam muito incrustadas nela. Ela vai ter que fazer bastante esforço em terapia, se dedicar mesmo a um tratamento maior, porque o TDAH não é só a questão de atenção tomando remédio. A gente fala muito de disfunção executiva, que é essa dificuldade de planejamento, a dificuldade de estipular o tempo para exercer cada atividade, de priorizar, de fazer escolhas. E esse funcionamento todo ele foi construído naquela pessoa adulta, né, sob égide, vamos dizer assim, desse déficit de atenção. Então, quando você vai reconstruir isso tudo, dá muito mais trabalho, né? E é bem mais complexo nesse sentido o acompanhamento do adulto. Senão eles acabam fazendo isso, eles acabam os adultos pegando a medicação e atrelando, na verdade, o uso a uma determinada atividade específica, né? Simplesmente para ficarem mais concentrados para fazer uma coisa só. E aí isso não é tratamento, né, legal. Daniel, esses diagnósticos que não são feitos, e a pessoa já na infância tem sinais claros de TDAH, que se mantém depois na vida adulta, que tipo de desarranjos costumam provocar? Então, a gente tem, vamos supor, a criança ou adolescente que nunca foi tratado, né? E ele vem num acúmulo de problemas. Tem uma área de estudo que a gente chama de lifetime study, né? Assim, estudos de vida inteira de paciente que não foi tratado na infância. A gente sabe que vão somando fatores de risco e também desfechos negativos. Então, vamos pegar uma pessoa, por exemplo, com TDAH que não tratada, chegou na adolescência, foi aprender a dirigir. Uma coisa que a gente sabe, né, que tem pacientes que não são tratados, maior chance de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade na direção.
de comprometimento, uma maior frequência de acidentes automobilísticos, problemas realmente assim, de direcionamento mesmo na própria prática de direção, e aí a gente tem mais desfechos negativos nesse lado. A gente também sabe que pela impulsividade tem estudos sobre doenças sexualmente transmissíveis, gestação não programada, tudo isso mais frequente nessa população não tratada. Vamos supor que a pessoa passe por algumas questões dessas e ela vai cada vez mais ficando angustiada de como a vida dela não se encaixa e não se organiza. Uma das coisas que na vida adulta começa a ficar mais frequente é o aumento da chance de quadros depressivos, quadros ansiosos. Então, isso acaba sendo, às vezes, até uma espécie de consequência, de desfecho a longo prazo do TDAH não tratado. E a soma de tudo isso, quando a gente vê o adulto, né, aquela história da comorbidade. O paciente tem ansiedade, tem depressão, e quando você pega na história de vida inteira, um quadro de TDAH que talvez contribuiu, né, para esse quadro, para aumento da chance do quadro de ansiedade e de depressão. Então, essa história é muito comum, né? Na verdade, você tem pessoas que têm TDAH nítido, né? Quando eles contam a história de vida, você fala, desde criança que é assim, né? Esses quadros costumam se agravar durante a vida adulta ou eles se mantêm mais ou menos estáveis? A sintomatologia de inquietude, de hiperatividade, ela parece, em parte, diminuir, né, na vida adulta, ou talvez mais claramente ser melhor controlado por aquele adulto. Então ele descreve até que ele fica com as pernas balançando, com os dedos tamborilando, ou então que os pensamentos são diversos, mas eles não têm aquela agitação que a criança tem de correr de um lado para o outro, subir nas coisas. Então isso eles vão controlando, até por uma questão de etiqueta social. Mas a desatenção, ela permanece, né? A disfunção executiva talvez até seja aumentada. Agora, como as demandas da vida adulta elas são muito maiores, a expressão clínica e a expressão de transtorno, problema que aquilo causa, acaba sendo bastante maior. A gente também tem que lembrar que as crianças, geralmente, elas estão com pais, né, que podem ter TDAH ou não, né, essa é outra questão, mas acabam que eles dão um pouco dessa conformação da casa, eles dão essa sustentação. Quando a pessoa está em voo solo, né, já adulta, ela tem que assumir realmente várias demandas diferentes. Se ela tiver déficit de atenção no tratado, ela vai ter realmente muito mais dificuldade de comprometimento. Por isso que aparece realmente mais na vida adulta, às vezes com mais comprometimento. Na vida adulta, é difícil você ter um adulto que fica correndo na sala, né? Ele aprendeu, como você disse, que isso não se faz, não se deve fazer. Mas o que deve chamar mais atenção? Porque tem gente que diz assim, eu sou esquecido, eu saio de casa, volto 10 vezes para buscar, esqueci os óculos, esqueci a chave do carro, enfim. O que deve me preocupar? Porque todos nós esquecemos alguma coisa, temos desatenções. Mas quando é que eu devo me preocupar? É isso, né? Assim, acho que a gente tem aqueles sintomas típicos que podem acontecer, que geralmente acontecem com frequência grande. Às vezes, com um nível de comprometimento, novamente, assim, importante, tem pessoas que têm isso tão frequentemente, mas é muito frequentemente, que elas começam a ter dúvida delas mesmas, né? Então, assim, elas o tempo todo estão se questionando se elas lembraram alguma coisa, elas não acreditam nela. Eu tenho alguns colegas, tem até uma amiga pessoal, que ela diz assim, Dani, quando alguma coisa acontece, né, ruim, quando meu marido me chama, né, é porque eu sei que eu fiz alguma coisa errada. Só não sei o que é, porque ainda não lembrei. Mas com certeza eu fiz alguma coisa errada e eu já fico me tremendo, porque assim, eu já vou ter que me explicar para ele por que cargas d'água, né, aquilo aconteceu. Eu me lembro uma vez que ela falou assim, ela também perde tudo. Aí ela pegou um ticket na saída do estacionamento e ela falou assim, eu não vou tirar esse ticket da minha mão, senão eu vou perder. Aí ela foi para pagar. Ela falou que quando chegou lá, o ticket não estava na mão dela. Aí ela falou assim, Daniel, eu não sei, pode ter acontecido tudo. Eu posso ter parado para ver alguma coisa no celular no meio do caminho, eu posso ter lixado no chão para amarrar o cadastro do sapato. Enfim, qualquer coisa pode ter acontecido que eu não lembro, mas no final das contas o ticket não estava na minha mão. Ela falou que ela olhou, ela estava tão frustrada que ela quase começou a chorar na frente. O rapaz da bilheteria lá e falou assim, minha senhora, é muito fácil, não tem problema nenhum, a gente te libera. E ela estava chorando, pé da vida, com ela mesmo, né? O negócio do ticket era só mais uma das coisas, mas ela estava extremamente desapontada com ela e com a estratégia que ela criou, que não foi, na verdade, suficiente, né? Então, assim, essa intensidade a gente vê, e aí são aqueles quadros muito típicos e realmente muito comprometedor. E também, assim, uma coisa talvez um pouco mais típica é
a desorganização, sabe? Eu vejo às vezes aquelas pessoas que chegam, eu fiz 3 faculdades pela metade, 4 cursos de especialização não sei o quê, decidi ir para os Estados Unidos, aí fiz não sei o que lá, e depois voltei. É uma vida completamente sem um rumo, assim. E eles ficam chateados com isso. No primeiro momento é romântico, né? Ela faz 10 coisas ao mesmo tempo, incrível, não sei o quê. Mas quando eles começam a chegar aos 30, 40 anos, com a dificuldade de cumprir, né? Muitos falam, Dani, eu sou aquela promessa não cumprida, eu sou aquela fraude, sou aquela pessoa que todo mundo acha incrível, que tem ideias brilhantes, mas eu não construo nada, né? E isso acaba sendo realmente, eu acho, um ponto muito comum aqui no consultório de adultos, né? Nesses casos, muitas vezes o tratamento medicamentoso é brilhante, não é? Sim. A medicação melhora muito a concentração, acho que ajuda muito a pessoa realmente até recuperar, né, junto à terapia, né, essa confiança nela própria. Obviamente acaba que tudo muito bem acompanhado ajuda bastante na autoestima, né? Mas assim, eu acho sempre importante a terapia em associação, sabe? Eu peço hoje muito, assim, psicólogos que se interessem pela área, que se especializem, se formem nessa área, porque é um trabalho que a gente precisa em conjunto. Né? Eu acho que só o médico para o tratamento completo do TDAH sempre falta alguma coisa. Uma criança ou mesmo um adulto que tem acesso a esse tratamento multidisciplinar tem uma chance muito boa hoje de conseguir resultados bastante satisfatórios, né? Estabilidade, impedir que o TDAH provoque transtornos na vida pessoal, como esses que você descreveu. Mas e as crianças pobres? As crianças que frequentam escola pública? Como é a estrutura do SUS para o tratamento? Então, o Brasil ele tem uma coisa interessante, né? A gente tem ilhas de excelência, talvez a gente seja um dos países com maior desenvolvimento de pesquisas assim, de ponta em TDAH. A gente tem, então, assim, pessoas absolutamente brilhantes, né? Professor Paulo Matos, professor Rode, mas assim, dentro das universidades, né? E com serviço, claro, público, né? Do SUS nas universidades, mas ainda assim pequeno para a quantidade, obviamente, da população que a gente tem. Então, quando a gente vai para o SUS espalhado pelo Brasil todo, fora dessas ilhas de excelência, das universidades, a gente tem muito desconhecimento ainda, a gente tem muito pouco a oferecer. Em muitos estados, a medicação não é regulamentada pelo SUS, não é oferecida, nem, na verdade, o medicamento de curta duração, que é o mais barato, né? A gente não tem muitas vezes regulamentado. A gente tem muitos poucos profissionais da psicologia trabalhando nesses centros que conheçam e sejam especializados em TDAH. Então, a gente também não consegue oferecer essa parte importante do tratamento. Então, realmente é bem discrepante. Desde assim, centros de excelência, onde tudo isso é oferecido, né, e onde pesquisa de ponta é feita e publicada no mundo todo, até, na verdade, o mais frequente, é claro, pelo tamanho do país, que são muitos centros completamente desassistidos e sem informação, sem pessoas especializadas e sem a medicação para ser oferecida, para ser entregue realmente nas farmácias públicas, né, de forma gratuita. Queria agradecer a essa conversa e aos seus ensinamentos, Daniel. Muito obrigado, professor Drauzio. Nós conversamos com o Dr. Daniel Segenreich. Daniel é médico psiquiatra com mestrado e doutorado em psiquiatria e saúde mental na UFRJ, é vice-presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Esse episódio do DrauzioCast tem o apoio cultural do Programa de Relacionamento Viva a Saúde da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast sobre diversos assuntos. Conheça também os nossos outros podcasts, Porque Dói, Saúde Sem Tabu e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das Drogarias São Paulo e Drogarias Pacheco.